Vamos lá para mais um react que eu vou fazer aqui. Teve uma pessoa que perguntou sobre a tapioca, se ela tem um alto índice de açúcar. É um alto índice glicêmico, mas tá, que carbo mais indicado para não ter aumento significativo na glicose? E aí a Nutri responde. Tapioca é açúcar. Não tem um alto índice, ela é só carboidrato. Então, quando a gente come tapioca, a gente tem que entender que é exatamente a mesma coisa que quando a gente come açúcar. Então, uma colher de tapioca tem o equivalente em caloria, em carboidrato e faz o mesmo aumento de índice glicêmico na gente do que uma colher de sopa de açúcar. Pera aí, isso aqui está muito errado. A gente está comparando um alimento que tem um carboidrato complexo, sim, tem um alto índice glicêmico, com açúcar puro. É totalmente diferente, são alimentos totalmente diferentes. Afinal, você não vai comer a tapioca pura também, né? E nem o açúcar puro, por exemplo. Você sempre adiciona em outras coisas. Então, por isso que não faz sentido muito essa comparação. E essa coisa de alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, depende muito da população que a gente está falando. Pacientes magros que têm uma acessibilidade à insulina bom, não tem problema nenhum. Ou pacientes diabéticos, pode até comer algum alimento com alto índice glicêmico. Por exemplo, melancia tem um alto índice glicêmico, só que a gente não vê só o índice glicêmico, vê a carga glicêmica, que é a quantidade de carboidrato por porção. É diferente aqui. Mas para deixar claro, o que é índice glicêmico? É a quantidade de glicose que aumenta após você consumir determinada quantia de carboidrato desse alimento específico. Isso aqui, como a gente sabe, a gente não come tapioca pura. Para a gente diminuir índice glicêmico do alimento, a gente coloca fibras, proteínas, vegetais ou gorduras, como por exemplo tapioca, você vai colocar uma proteína, sei lá, frango, ovos, vai colocar uma gordura também, você pode colocar margarina, óleo, enfim, azeite para fazer, alguma coisa do tipo. Ou, por exemplo, fibras, você vai colocar ali um tomate, uma cenoura ralada, tudo isso vai diminuir o índice glicêmico. Por isso que não precisa ficar tão apegado nessas coisas assim isoladas. Então, isso tem que estar bem claro, né? É, E mas aí você não deixou claro que são alimentos totalmente diferentes, né? como que a gente pode fazer para diminuir o índice glicêmico de algumas Ah, preparações, por exemplo, que tem mais carboidrato? A gente pode adicionar ou comer junto fibra, semente de chia, girassol, semente de também abóbora, ou a sementes são gente bom. pode adicionar alguma gordura, por exemplo, azeite, Uhum. ou a gente pode aumentar a ingestão de proteína junto, por exemplo, colocar junto ovos ou colocar comer junto com carne. Não quer dizer que a gente está diminuindo muito o índice glicêmico, mas quer dizer que a absorção vai ser mais lenta daquele carboidrato. Então, o pico de insulina vai ser menor. Sim, mas toma cuidado com essa comparação. Não tem problema você ter pico de glicemia ou pico de insulina, porque isso é uma resposta fisiológica. O problema é se isso foi em pessoas com obesidade ou em pessoas com diabetes, por exemplo. Claro que a gente na dieta tenta minimizar isso. Ah, Às vezes colocar tapioca como esse vilãozinho leva muito medo de consumi-la. Então, tomar muito cuidado, porque você não consome tapioca pura, você coloca outros alimentos, outras fontes de macronutrientes para diminuir esse índice glicêmico. E como eu falei, índice glicêmico não é importante, a carga glicêmica é muito mais importante, porque afinal você não ingere só a tapioca, e sim uma refeição. Eu emagreci 12 quilos em 2 meses e eu acabei de descobrir que dieta não existe. Vamos lá? 12 quilos em 2 meses. Eu acabei de descobrir que dieta não existe. E eu vou te contar o porquê. Vem cá ficar frustrada comigo. Amiga, se assim como eu, tu tem genética de obesidade, tem tendência a ser gordinha, tem pai, mãe, irmão, irmã, avó que tá acima do peso e você já esteve gordinha alguma vez na vida, a dieta, ela não existe. A dieta é você passar a vida cuidando. Vai ter que cuidar sim. Vai ter que cuidar pro resto da vida. Tipo assim, não vai ter um dia de paz. Vai ter um dia que tu vai estar. Entendi. Nossa, eu levei um susto. Porque ela está dizendo que esse cunho genético da obesidade é um fator muito importante. Então, se você tem obesidade, tem pessoas na sua família, na sua volta que têm obesidade, sim, você precisa ter uma vigilância durante toda a sua vida em relação à sua alimentação. Atividade física, sono, todos os pilares do emagrecimento ou de uma qualidade de vida ou uma saúde. Então, realmente você precisa ter uma atenção maior para isso durante toda a sua vida e não
por um determinado período da sua vida. Foda-se. E vai comer o que quiser. Mas aquele dia tu devia estar cuidando também, sabe? Porque senão, naquele dia mesmo, tu já engorda 2, 3 quilos. Sim. Eu passei muito tempo fazendo dietas. Dietas, eu digo assim, ó, 1 mês de dieta, 2 semanas de dieta. E aí, quando eu parava, o que acontecia? Adivinha? Por isso que é importante, quando a gente fala de dieta, às vezes a gente quer falar de um plano alimentar pro resto da sua vida, longo prazo. Porque nada adianta você ter um objetivo, quero perder 12 quilos, tá, mas e depois? E depois você vai fazer o quê para manter? Ou você acha que vai chegar no seu objetivo de 12 quilos e simplesmente vai largar tudo? Provavelmente você vai reganhar. Por isso que é importante o processo, você aprender muitas coisas e você viver assim pro resto da sua vida, cuidando da sua saúde. Que engordava tudo de novo. Porque não dá pra fazer isso. A pessoa tem que viver se cuidando, equilibrando e contando calorias, fazendo déficit calórico, porque senão eu nunca vou ser magra. Já sabia disso? Por que ninguém nunca me contou isso antes? Isso é muito real. É como eu sempre falo aqui, não adianta a pessoa chegar com um objetivo muito curto ou de curto prazo, de 1 ano, 2 anos querendo resolver a vida. Tá, mas e depois? Por isso que a gente sempre diz, né? Curta o processo, porque é ele que vai te ensinar grandes. Ele que vai te ensinar o prazer de fazer tudo isso, vai te trazer grandes desafios, grandes conquistas, para que você mantenha essas conquistas ao longo prazo. E aí você consiga seguir isso pro resto da sua vida.